Estamos começando mais um podcast Lado B da Notícia, direto do estúdio Lado B da Notícia, aqui em Cachoeiro de Itapemirim, linkado com o portal de notícias 24 horas. Hoje recebendo com muito carinho e muita alegria um convidado que há muito tempo eu queria trazer, uma pessoa que tem muita experiência na área de saúde, na área administrativa, Wagner Medeiros, ele que é superintendente do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim, que já foi secretário municipal de saúde de Cachoeiro. Nosso assunto hoje vai ser saúde, Hospital do Câncer e um pouquinho de política, se ele quiser. Olá, Wagner. Olá, Basílio, é um prazer estar aqui com você nessa tarde, né? Basílio é nosso confrade lá na Academia Cachoeirense de Letra, né? Então, é mais um prazer, vamos dizer assim, um prazer dobrado estar aqui com você, né? Já que a gente tem uma vida, assim, acadêmica lá. Aliás, estou né? sentindo saudade dos seus textos. Eu esqueci de pedir desculpa à audiência, esqueci de citar que o Wagner também é membro da Academia Cachoeirense de Letras. Aliás, mais antigo do que eu lá, né? Você já é vovô da academia. Não, nem tanto, né? Mas a gente continua escrevendo. Estou escrevendo atualmente, basicamente, para a área de saúde, né? Mas logo eu vou buscar um tempo para voltar também a escrever um pouco de história, que eu gosto muito. Tenho mais de 100 textos, né, de história. Até penso em publicar um livro sobre, né, a história do Brasil em si, mas em artigos, né, pequenos artigos, para inclusive estimular crianças nas escolas, né, um livro que sirva também para trabalhos escolares, né. Então, tem uns textos interessantes que eram publicados na revista Cachoeiro Cult. Mas, infelizmente, como no Brasil, né, as coisas culturais têm pouco valor, a Cachoeiro parou de circular por falta de patrocínio, né? E era uma revista interessantíssima, porque dava espaço para novos escritores, né? É uma cultura bastante pungente, assim, né? Eu escrevi muito para Cachoeiro Cult, nosso amigo Marcelo Grilo, né? Justamente. E o Bujão, e Fernando, são duas pessoas feras da cultura. Sim, duas feras da cultura local, né? A gente pode dizer que são 12 balaústres, né? Isso. Então, interessante. E grandes escritores romancistas também, né? O Marcelo tem uns livros interessantes. Sim, tem. Anauê e tantos outros. Interessante o livro do Marcelo, né? E Fernando é uma lenda viva, né? É verdade. Né? Gosto muito do Fernando. Então, eu tenho esse projeto do livro. Tá faltando realmente tempo para poder colocar isso, né? Desenvolver. Mas está todo dentro da minha cabeça. E tem mais de 1000 artigos de política publicados, né? Inclusive muito ácidos. Eu senti falta dos seus textos na imprensa local. Seus artigos eram, vamos dizer assim, porretas, né? Basílio, o problema, né, que me desestimulou é que muita gente não entende, né? Porque meus artigos, eles são artigos bem estudados, né? Eu sou uma pessoa que eu sempre me dediquei muito à leitura, pesquiso, tá? Então eu escrevia com bastante base, né? E a gente encontra pessoas para criticar que não tem nenhum aprofundamento, né? Não tem nenhuma bagagem cultural, né? Justamente, né? E isso entristece, porque hoje a cultura no Brasil, né? A gente vinha falando há pouco, está muito desvalorizada, né? Poucas pessoas pegam o texto e têm compreensão daquele texto, da sua amplitude, né? E isso tudo, de certa forma, desestimula, porque você sabe, você também escreve, né? Escrever é uma coisa cansativa, te toma tempo, né? Às vezes a pessoa faz um artigo, publica no portal, no jornal, né? No veículo, você faz lá 20, 30 linhas, o cara acha que você fez aquilo em 10 minutos, 15 minutos. Às vezes você demora 4 horas para conseguir colocar 20 linhas no papel da ordem que você quer, passar as ideias que você quer passar. É um trabalho cansativo, realmente. E eu valorizo muito, né, os bons escritores, aquelas pessoas que realmente têm uma linha, né, filosófica, uma linha de trabalho,
Porque isso é o que você me falava há pouco, né? Você também estuda, né? Os seus artigos, você busca compreender, né? Acompanha os acontecimentos, né? Porque quando se escreve, você tem que ter subsídio. Você não pode escrever fake news, né? Então, a gente que tem um propósito na escrita, tem um propósito de vida, um propósito até em educar, ajudar a conscientizar a sociedade, né? É complicado quando você não tem esse retorno. O brasileiro, ele precisa de mudar muita coisa no nosso sistema de educação, muita coisa. Começando lá de baixo da base, é até legal esse projeto seu voltado para essa turma que está começando, né? Aliás, essa coisa de você ir publicando, depois juntar para fazer o livro, isso é antigo, né? Isso é antigo, antigamente, sim. Muitos livros de próprio Machado de Assis foram feitos assim. Sim, foram publicando capítulos. Os contos de Machado de Assis, né, eram novelas, né? Os livros de Rubem Braga são compêndios de crônicas dele que foram publicados. Mas, Wagner, vamos falar um pouquinho de saúde? Vamos pegar essa para você que tem uma experiência vasta. Você foi secretário de saúde no governo de Ferraço, se não me engano. Eu fui secretário de saúde durante 4 anos. Nós, quem implantamos aqui em Cachoeiro, né, o programa de saúde da família. Na época, nós deixamos, nesse tempo, né, 14 módulos implantados com atendimento integral durante o dia, durante os 5 dias na semana, né? Um projeto extremamente interessante que depois veio a ser fragmentado, né? Fizemos um trabalho interessante na classificação de restaurantes por estrela, padarias, né? Eu lembro quando começou isso, muito interessante. Aliás, tinha dono de padaria que reclamava, né? Tinha. 3 estrelas só, vou perder meus clientes. Então melhora, né, Carapalho? Melhora a sua padaria que você vai ganhar mais estrela, né? Profissionalizamos bem a vigilância sanitária, a vigilância também epidemiológica, né? Implantamos uma série de serviços dando vou dizer assim, um caráter bastante profissionalizado, bastante efetivo, né, para trazer benefícios para a população em geral, né? E principalmente, né, é interessante que a gente focou lá dentro da secretaria, na área realmente preventiva, colocando os agentes comunitários para fazer visitas domiciliares, não tinha até então, né? E tudo isso, né, viria a impactar muito na saúde se não tivesse sofrido aí, ao longo desse tempo todo, a quebra, né, da continuidade. Porque no Brasil, mas aumentaram muito, os moradores são mais de 30 PSFs, né? Hoje são mais de 30, porque aqui em Cachoeiro, o Vitor retomou bastante esse processo, né? Isso aí hoje até é uma obrigação dos prefeitos, né? Mas nós tivemos, né, dentro da própria administração, eu fiquei durante 4 anos, e depois que eu saí, em outros 4 anos, né, muita coisa que eu tinha feito, né, não houve continuidade por falta de entendimento dos secretários. E o que a gente vê, Basílio, aqui no Brasil, e isso é uma coisa extremamente danosa, é que muitos secretários que entram por questões políticas, não entram por competência, por conhecimento técnico, né? Entra muita gente por ser amigo do prefeito, por indicação para poder fazer arranjo, né, com a Câmara Municipal. Justamente. Então, o que acontece? Não se pega para fazer um trabalho para ter um impacto na saúde da forma como deve ter. Por exemplo, uma comunidade que tem muito... Eu vou te dar um exemplo bem objetivo. Onde a região no Espírito Santo, onde tem maior incidência de AVC, é a região sul do estado do Espírito Santo. Ué? Olha, e isso é uma das regiões que tem de maior incidência de AVC no Brasil. Eu perdi minha mãe por AVC e meu pai teve também antes de morrer. Eu sei, isso aí pode estar ligado a fatores de alimentação, estilo de vida, né?
Estresse, talvez. Estresse também. Só que, não é? Se fizer uma busca ativa, de forma a verificar a pressão das pessoas, de modo geral, a gente vai descobrir muitas pessoas que têm hipertensão arterial e que não sabem que estão sujeitas, né, por ter pressão alta, a ter AVC. E isso, né, é interessante quando o agente comunitário vai à casa, constatou. Aí a pessoa tomando o medicamento apropriado, ela tem, né, a sua saúde normalizada, né? Então, esse trabalho, a gente vê, né, porque como eu trabalho dentro da área hospitalar, dia a dia chega pessoas com um estado bem agravado, com AVC. Felizmente, hoje, né, aqui em Cachoeiro de Itapemirim, a gente montou o primeiro atendimento do AVC e que com 4 horas, né, do evento, existe essa janela, a pessoa chega no hospital e toma, né, um anticoagulante e ela fica sem qualquer sequela, né? Sem qualquer sequela, né? Como a gente até hoje você vê na rua pessoas, né, com deficiência no andar, com deficiência na locomoção, com deficiência em membros superiores. Derrame, né? Quando fala de derrame, justamente. O derrame é o AVC, né? Uhum. Então você vê, né, a nossa saudosa Sônia, né? Uhum. Ela teve um AVC severo, né? Teve dois. Severo. Teve o primeiro, né? Foi atendida, mas estava em Marataízes, acho que demorou um pouco o atendimento, processo de transferência para Cachoeiro. Chegou aqui, se tratou, ficou, mas já bastante debilitado, e depois teve, 2-3 meses depois, teve o fulminante, que aí não... Então são doenças, às vezes, que se tem, por exemplo, diabetes. São doenças silenciosas que, se tratada adequadamente ou preventivamente, né, a gente tem uma melhora acentuada na qualidade de vida, né? Então, a saúde básica, a saúde preventiva, ela é fundamental em qualquer sociedade no mundo, né? Eu tive a oportunidade de ir a Cuba e conhecer o sistema de saúde cubano, né? Eles, dentro dessa área preventiva, eles atuam de forma bem efetiva, porque é uma sociedade extremamente pobre. Há uma carência de tudo lá em Cuba, né? Na época que eu estive lá, né, o que mais as pessoas reclamavam é que não tinham sabonete, as meninas não tinham moldes para usar, né, não tinha proteína, a proteína é insuficiente. As pessoas não têm ideia do que é um país comunista. Também tive a oportunidade de conhecer a Venezuela, até falava com a Denise hoje, né? A Venezuela também, ela caminhou por uma pobreza extrema depois que a esquerda entrou na Venezuela e podemos dizer que houve um golpe de Estado, né? Virou uma ditadura. Virou uma ditadura. A Venezuela é uma ditadura, da mesma forma que a Nicarágua hoje é uma ditadura. Então, esses países, o que eles fazem? Eles criam a saúde preventiva para realmente não gastar muito dinheiro. Uhum. E é a forma correta, viu, Basílio, de se fazer saúde, que saúde é cara, é muito cara. Cada dia que passa tem mais tecnologia, se incorpora mais tecnologia. E à medida que vão chegando tecnologias novas, vai aumentando o custo da saúde, porque há novos métodos de diagnóstico, há novos métodos de tratamento. Por exemplo, um remédio novo. Quando o remédio é descoberto, ele logo é patenteado e chega a preços absurdos. São 10 anos, se eu não me engano. São 10 anos. Você não poder quebrar a patente. Tem outros que 10, 5, né? Até você quebrar a patente, né? A empresa, ela que gasta muito dinheiro na pesquisa, né? Ela quer recuperar para poder dar lucros a seus acionistas, né? Uhum. E tudo isso, né? Então é um processo, né, que encarece muito. E a prevenção, ela diminui muito o custo da saúde. E, infelizmente, no Brasil, a gente tem um gasto muito forte dentro da área hospitalar.
justamente porque não se investe devidamente na área preventiva. Eu costumo dizer, Basílio, que eu gostaria imensamente de administrar um hospital, de ficar lá, né, com o hospital vazio. Com pouco movimento. Com pouco movimento. É a tempestade perfeita, né? Não é? Assim. Em outro sentido, né? Teríamos teríamos uma sociedade saudável, pessoas sem doença, né? Porque você lidar com tanto caso como a gente vê, coisas às vezes que poderiam ser evitadas, né? É muito duro. Se eu entendi direito, me chamou a atenção o que você falou, que você está falando de Cuba, de Venezuela, mas você está falando de pessoa que esteve lá, que viu, que sabe como que funciona, não é assim, que leu aqui uma reportagem e tal, você realmente viu. É os dois lados da moeda, né? Por ter uma população muito pobre, né, muito empobrecida, que falta tudo, o governo acaba tendo que investir na saúde preventiva porque não vai ter dinheiro para sustentar esse pessoal em hospital. Né? É mais ou menos isso que eu entendi. Né? Não, é isso mesmo. É porque o pessoal fala assim, não, tem que importar o modelo de saúde de Cuba. Para poder funcionar, então, você tem que importar o sistema de Cuba para deixar todo mundo pobre para poder você fazer. Bem que o Brasil já tem uma população muito pobre também, que já... Basílio, olha só, tem coisas, por exemplo, meio ambiente. Meio ambiente não pode ser bandeira de direita nem de esquerda. Tem que ser uma bandeira universalizada. A questão do clima é uma realidade, né, irreversível se não for feito alguma coisa em função da preservação. Os reflexos já estão aí, lógico, todo mundo vê todo ano aí. Né? Isso aí é questão de responsabilidade do gestor. Né? Da mesma coisa a saúde. A prevenção não é uma bandeira de esquerda nem de direita. A prevenção é o que tem que ser feito. Né? Então eu acho que quando a gente caminha no sentido de fazer as coisas mais racionais, né, a gente sai dentro dessas ideologias, essas ideologias são muito pobres, sabe, Basílio? Porque ela incorporam valores, né, que alienam as pessoas. O Wagner, o Brasil é um dos poucos países do mundo que tem um sistema de saúde universal, que é o SUS, né? Para a pessoa que está na ponta, né? Eu fiquei doente, aí eu vou no posto de saúde, eu tenho um médico, mas aí preciso fazer um exame, ele vai me dar, eu vou ter que entrar em outra fila para pegar o resultado desse exame, aí entrar numa fila para ver o dia que eu vou fazer esse exame, aí se precisar fazer cirurgia, você tem que entrar em outra fila para fazer cirurgia, e esse périplo, e a demora que tem esse périplo, que se é uma gripe, você vai lá e toma lá uma cibalena no médico. Eu acho que o médico mais receita em posto de saúde é anti-inflamatório, antitérmico, né? Dipirona, né? Aqueles remédios aí. Agora, quando a coisa é mais séria um pouquinho, existe um périplo muito grande que a pessoa tem que fazer, é preciso de especialista, aí não tem no SUS, ou tem pouco, você vai conseguir consulta para daqui a 3 meses. Isso tem acontecido até com planos de saúde. Aí você precisa de fazer exames diferenciados, aí ou não oferece, ou se oferece, tem uma fila de todo tamanho. Aí chegou lá na frente e constatou que você precisa operar. Aí, quer dizer, você já esperou para conseguir o especialista, já esperou para conseguir o exame, aí você vai entrar numa fila de cirurgia que vai demorar 2 anos. O cara já morreu. Acho que essa que é a bronca da população, que sempre reclama. Você pega lá toda a pesquisa, o principal problema, ou é segurança ou é saúde, né? Se é uma cidade violenta, a segurança passa, senão a saúde vai passar. Tem jeito de resolver isso, Wagner? Olha, Basílio, eu vou te falar o seguinte, a gente não pode generalizar. Primeiro, o Brasil é um país muito grande e tem coisas do SUS que funcionam e funcionam muito bem. Vou te dar um exemplo. Nós tivemos uma auditoria aqui na área da oncologia, vieram os técnicos do Ministério da Saúde, e no final da auditoria o chefe da equipe que veio falou o seguinte: olha, Wagner, vocês têm aqui em Cachoeiro do Itapemirim um dos melhores serviços do Brasil dentro da área do câncer. Nós temos o serviço completo, começa, né, com a consulta, se precisar vai para radioterapia, quimioterapia, cirurgia. Só não fazemos aqui câncer do sistema ósseo, tá? Na parte de ortopedia, porque não temos ainda ortopedista, mas é nossa meta ter ortopedista. Por que isso? A pessoa tem acesso aos exames, tem acesso imediato,
não é? Tomografia, ressonância magnética, o que precisar tem acesso, tá? Então, no Brasil, tem várias cidades que têm serviços, né, dentro dessa área e que tem uma resolução imediata do problema. Aqui a gente não fica na fila 4, 5 meses para começar uma radioterapia, tá? Enquanto que você vai lá para o norte, Pará, Amazonas, né, já existe, né, uma deficiência de equipamentos. Hoje no Brasil faltam muitos aparelhos, aceleradores lineares para quimioterapia. E muitas regiões, então, são desassistidas em função disso. Por outro lado, procedimentos simples, por exemplo, cirurgia de varizes. Nós não temos aqui na nossa região a quantidade de profissionais necessários para fazer uma cirurgia de vesícula. Sim, até vesícula, entendeu? Se for fazer por laparoscopia, aí justamente tem que entrar e tal. Né? Mas agora, né, quando a gente está vendo aí novos médicos, está vendo aí no Espírito Santo, por exemplo, não tem problema de leito, né? Tem ainda problemas em algumas especialidades, né? Mas eu sou um defensor do SUS, acho, né, que o SUS, ô Basílio, ele tem melhorado muito. Nós aqui, esse governo do Renato Casagrande, deu um passo espetacular, porque com a Covid, né, veja você, nós não montamos aqui, dentro do nosso estado, hospital de campanha. O que houve? Houve um aumento do número de leitos. O estado ganhou mais de 1.000 leitos de UTI. Isso é fantástico. É o legado que o Casagrande tanto defendeu agora durante o processo. É o legado, poucas né? pessoas conseguiram entender o recado. E no final, graças a Deus, entenderam, né? Poucas pessoas, nem todo mundo entendeu, né, ô Basílio? Tem gente que ainda está aí. Mas é um legado que ficou, né? E a gente vê, né, que progressivamente o SUS tem melhorado. Eu acompanho porque aqui em Cachoeiro a gente teve a oportunidade de acompanhar todo o processo de implantação do SUS e a gente vê como evoluiu. Hoje aqui a gente já tem uma saúde básica bastante interessante. Faltam médicos, tá? Ainda faltam médicos. Tem várias unidades aí que tem equipe médica incompleta. Eu vejo a dificuldade, entrevistei o prefeito agora, semana passada, já passou por aqui o secretário de saúde, a dificuldade que a prefeitura tem de encontrar, e não é salário não, eles pagam não é salário, acho que é 16 mil reais, a dificuldade de ter o profissional mesmo disponível, né? Mas eu não quero perder o gancho, que o nosso tempo já está chegando lá, infelizmente, mas nós vamos esticar um pouquinho, o Rony vai segurar, que os cabelos deles estão caindo, mas tá chegando, vamos deixar ele mais careco, não, que ele já começa a ficar nervoso. Você citou a Denise, só para nossa audiência, a Denise Vieira, que está aqui acompanhando, assessorando o Wagner. Então, um abraço para você, Denise. Mas para não perder o gancho, que eu queria falar, inclusive anunciei no começo do programa, que a gente ia falar do Hospital do Câncer, né? Você tocou aí na questão da oncologia. É um trabalho que eu acho que construído a 4 mãos, né? A prefeitura cedeu a área, o hospital. Claro que se não existisse o hospital, não teria. No hospital é o centro desse processo, mas você tem aí emenda parlamentar, o governo do estado ajudando. Conta um pouco como é que foi essa engenharia, que tem muita gente que diz que briga política, de que é o pai da criança fulano, vamos dar nome aos bois, e quem realmente ajudou, mas sem desmerecer, né, ninguém, e colocar assim, o que a população, para quando a população pode aguardar para esse hospital realmente sair do papel e começar a subir suas paredes lá no bairro Ferroviário. Ô Basílio, na realidade, o Hospital de Câncer é um sonho bem antigo. Desde que o seu José Afonso Coelho, pai do nosso prefeito Vitor, ele era presidente do hospital. Então, nós já elaboramos esse projeto, tem tempo, né? E agora esse projeto foi aperfeiçoado, né? A gente tinha uma área de terreno lá, tá? E era de propriedade mesmo do hospital, né? E tinha uma outra área lá contígua que a gente precisaria, que é uma área de mais ou menos uns 1.800 metros quadrados, que a prefeitura cedeu, né? O Valadão tinha cedido essa parte para a gente, né? Só que... Valadão, o ex-prefeito. O ex-prefeito Roberto Valadão.
A gente fala de prefeito antigo e tem uma turma nova que não tem memória. A gente está falando de 10 anos atrás, né? Isso, só que não deu para o hospital construir, e quando a prefeitura cede, a gente tem um tempo para construir, né? E a gente depois, né, com a entrada do Vitor na prefeitura, a gente conseguiu, né, com que ele botasse isso na pauta outra vez e cedeu essa outra área, né? E ainda a gente conseguiu o apoio de todos os vereadores. Todos eles aprovaram por unanimidade a concessão dessa área de terra, né? Tivemos também a comissão que avalia o planejamento urbano, né? Que também aprovou, entendeu o projeto, né? Mas a gente, na realidade, deve muito aos deputados federais e principalmente à Norma Iup, né? E ao Evaí também, que lutaram lá em Brasília. Já tinha nosso elemento que faz a captação de recursos lá, né? E a gente conseguiu uma emenda, né, de 25 milhões que foi repassado para o governo do estado, e o governo do estado está dando todo apoio para a construção dessa unidade. Hoje mesmo eu vou te adiantar, Basílio, que o Bruno que foi eleito agora deputado estadual, né? Ele esteve lá com o governador. Doutor Bruno Rezende, justamente. Estou falando do Bruno aqui, que porque tinha um Bruno Lamas, que era o líder do prefeito na Assembleia, mas não é desse. Eu estou falando aqui que não se elegeu o Bruno Lamas. Isso, o doutor Bruno Rezende, né? Ele é radioterapeuta, né? E o governador prometeu que ele vai fazer todo o esforço possível para entregar até o final desses 4 anos novos dele esse hospital. Então é uma notícia maravilhosa, né? E eu vou te dizer que não tem faltado apoio, né, do Renato Casagrande. O que tem, né, na realidade, o que atrasou foi o processo burocrático. A burocracia ela é muito, muito grande. Mas a gente deve, eu não posso deixar aqui de falar, né, da equipe nossa. O doutor Polido é um batalhador em função da obtenção de verbas para a unidade, é uma das pessoas que mais tem ajudado em todo o processo, a doutora Sabina, doutor Bruno Rezende, né? Então tem toda uma equipe enganjada nesse processo. E nós não estamos tendo, vou dizer assim, obstáculo de ninguém. Tá? Então a gente espera, né, que essa unidade ela venha a trazer para Cachoeiro uma melhora significativa no contexto da saúde hospitalar. Do sul do estado, né? Sim, do sul do estado. Um hospital de referência regional ou não? Não, aí que está. O hospital evangélico vai deixar de ser um hospital. O hospital evangélico vai passar a ser classificado, isso na nomenclatura do Ministério da Saúde, como um complexo hospitalar, que vai englobar as principais doenças, né, que mais atinge, né, com gravidade a população, que é a parte de câncer. Nós vamos ter uma unidade, né, específica para cuidar de câncer, uma unidade específica para cuidar do coração. Que já é o Instituto do Coração. Que sim, que é o Instituto do Coração, que a gente tem que lembrar aqui, né, que foi uma iniciativa do ex-prefeito também, Ferraço, né? Instituto dos Olhos também. Também vamos ter o Hospital dos Olhos. Ainda, né, a parte de neuro, a gente está evoluindo muito no atendimento do AVC e estamos aí com um projeto enorme para melhorar o sistema de atendimento da neurocirurgia e da neurologia clínica. Estou buscando uma nova equipe para trazer aqui para Cachoeiro de Itapemirim. Tá? E já vou te dizer que estamos logrando êxito, né? Tá? E então, né, esse complexo hospitalar vai dar uma alta resolução na nossa medicina. Só para a nossa audiência entender, quando você fala em complexo hospitalar, vou fazer um paralelo com uma faculdade que se torna um centro universitário. Aconteceu aqui com a São Camilo, não que era uma faculdade, tinha poucos cursos, de repente agregou um monte de curso e virou um centro universitário. Então o hospital era um hospital que tinha algumas especialidades. À medida que os anos foram passando, entrou o Instituto do Coração, entrou o Instituto dos Olhos, agora entra o Hospital do Câncer. Então o evangélico se torna aí um complexo
hospitalar, né? Então, e está bem das pernas o evangélico? Está com saúde financeira? Como é que está a situação do hospital? Antes, Basílio, se você gosta de chorar, né? Sempre chora. Antes, se você me permite, tá? Antes, se você me permite, só para complementar, né? À vontade, e somando, você acabou de dizer aí. O principal... eu falo porque alguns hospitais, a gente sabe, Cachoeira no Otário, alguns hospitais têm dificuldade, né? Muita dificuldade. E o principal, né, é que a gente está caminhando, né? É irreversível. O Hospital Evangélico hoje já é um hospital de ensino. Tá? Nós temos residências em várias áreas da medicina. Temos residências em várias áreas. A vinda da Multivix foi uma boa para todo esse projeto? Sim, eu acho que foi uma boa para Cachoeiro, foi uma boa para o Hospital Evangélico. Tá? A Multivix, quando eu falo, é porque lá tem um curso de medicina, só para a audiência entender. Tá? Então, nisso, Basílio, você pode estar certo. O Hospital do Futuro de Cachoeiro vai continuar sendo o Hospital Evangélico durante muitos anos. O crescimento vai ser enorme, as pessoas não têm ideia do que está sendo planejado. Eu costumo dizer, nossos olhos estão focados para dentro do Hospital Evangélico. Nós não interessa a gente fazer política miúda, de concorrência, de estar olhando para o lado, estar olhando para o outro. Não, nós não fazemos isso. Nós focamos nosso interesse no Hospital Evangélico, 24 horas por dia, tá? E a nossa resposta, né, para quem se sente incomodado é melhorar a qualidade, melhorar o hospital, ter um projeto de futuro em benefício da população, não em benefício de do nosso bolso, né, Basílio? Isso aí, a gente vai passar, os hospitais vão continuar. Então é isso que é interessante a gente estar dizendo aqui, né, para a população. Ter certeza que a gente está fazendo o melhor que a gente pode. A gente lá, o conselho do hospital, né, na pessoa do nosso presidente, senhor Eliseu, todo o conselho deliberativo, né, temos feito lá um trabalho de unidade, um trabalho bem coeso. É isso aí. Quem sabe ler o pingo e letra. A gente quer. Você me perguntou, né, da situação financeira. Porque a gente vê. Não, eu fiz uma pergunta, não é nenhuma indireta a qualquer outro hospital, Deus me livre, que todos eles têm a sua importância em Cachoeiro. É porque volta e meia você vê problemas com a Santa Casa de Castelo, problema com a Santa Casa de Cachoeiro, problema financeiro que não se resolve. E alguns hospitais, cada um tem a sua realidade, né, a sua situação. Hoje a situação do evangélico é tranquila? Basílio, a realidade é o seguinte: até junho deste ano agora, nós estávamos trabalhando de um modo de produção pela tabela do SUS. A tabela do SUS, a maioria dos procedimentos não são corrigidos tem mais de 20 anos. É uma reclamação recorrente, né? Era um absurdo. Um absurdo. Então, os valores que chegavam eram suficientes e nós acumulamos uma dívida em função disso, tá? Mas nós, lá no Hospital Evangélico, tivemos um cuidado de apertamos tudo que era possível, e hoje o hospital tem uma dívida que ela está sob controle. Está dentro da capacidade do hospital, a dívida que o hospital tem, que é uma dívida em torno de 40 milhões. Essa dívida já foi de 50 milhões. Então, a gente está conseguindo manter o nível possível de endividamento, né, dentro da capacidade de endividamento do hospital. E olha bem, isso não estamos pedindo medicamento à sociedade, não estamos pedindo lençóis à sociedade, né? A gente pede sim um apoio, né? E o hospital tem uns projetos sociais também. No sentido de ajudar a gente a desenvolver os nossos projetos sociais, né? Porque eles são de uma relevância muito grande para toda a sociedade, não só do sul do Espírito Santo, viu, Basílio? Eu sou freguês daquela Quinta Solidária lá, né? Eu preciso fazer um exame que é mais caro, na tal de Quinta Solidária lá, que de vez em quando eu bato lá para fazer lá uma ressonânciazinha, né, uma endoscopia, não, como é que é? É a ressonância mesmo, né? Ressonância, tomografia, ultrassom, densitometria óssea. Porque eu tenho um problema que a gente fala de imunidade, né? Em volta e meia eu tenho que estar monitorando isso aí. Gente,
Já passou pra caramba, acho que é a entrevista mais longa que nós fizemos aqui no Pod, né? E lembrando, Wagner, a gente podia ficar aqui 2 horas. Nós vamos lançar um novo podcast, nossa audiência fica esperta aí que nós vamos lançar um novo podcast daqui a pouco, em outro ambiente, uma coisa mais descontraída. Esse sim, vai ser ao vivo e nós vamos poder ficar 1 hora, 2 horas falando, que não tem problema com o tempo. Nosso tempo já esgotou. Esqueci de falar no começo do programa, vou apanhar em casa, que toda vez que eu não falo, eu apanho em casa, com meu filho que me bate, que a mulher só puxa a orelha. Olha só, dá um like aí. Você que não entrou pelo portal, clica lá na palavrinha YouTube, entra pelo YouTube, dá um like, se inscreve no canal, isso é muito importante, e sacode o sininho para receber sempre a notificação. Isso é muito importante para a gente continuar aqui com esse papo, com esse podcast bacana, trazendo pessoas interessantes como o Wagner Medeiros para participar com a gente toda semana. Até semana que vem, se Deus quiser. Muito obrigado, Wagner, pela sua presença aqui. Até semana que vem.